No sorteio da Copa, Cabo Verde viu um caminho mais difícil do que o do Brasil, por exemplo. Não foi mais longe do que a seleção brasileira, mas para mim fez uma Copa mais digna. Vamos falar sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, sobre a vergonha em que a FIFA se submeteu ao aceitar um pedido de Trump. O que é que está acontecendo no futebol mundial? Antes disso, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu curtir aí também e comente aqui se você concorda ou discorda comigo. Mas vamos falar primeiro, né, sobre essa derrota do Brasil. E sinceramente, eu acho que o Brasil perder para o Japão ontem, perder para o Japão na semana passada, seria menos vergonhoso do que o que foi feito ontem contra a Noruega, né? A posse de bola do Brasil ficou ali na casa de 35%. Um time totalmente passivo. Um time que sabia que a Noruega tinha um cara que só precisava de uma chance para resolver, teve duas. E fez duas vezes. É o cara que tem mais gols do que jogos pela seleção. É um absurdo isso. E a gente aceitou essa possibilidade. A seleção aceitou essa possibilidade, porque é uma seleção sem garra, gente. Uma seleção que deixou a Noruega trocar passes por 6 minutos antes do gol. Não tinha ninguém ali para provocar, para fechar o espaço, para fazer com que os caras errassem o passe, para dar um bote certeiro. 6 minutos antes do gol da Noruega, com a bola apenas nos pés deles. Isso é de uma gravidade muito grande, né? E o Brasil tem vários sintomas de problemas aí que precisam ser resolvidos nesse próximo ciclo. Teve uma cena que me chamou muita atenção. Camisa 9 cobrando escanteio, Matheus Cunha cobrando escanteio. A gente passou esse pré-copa falando bastante sobre o excesso de atacantes e a preocupação que a gente tinha em relação a laterais, sobretudo quando se fala do campo defensivo, e também em relação ao meio-campo, né? Muitas dúvidas ali no ataque, porque de fato tínhamos muitos nomes. Mas é, é um problema muito grande a gente, ao mesmo tempo em que tem muita gente atuando ali na frente, ter o camisa 9, que é o cara que tem que estar dentro da área para cabecear para o gol. Tem que estar dentro da área gerando preocupação para o zagueiro adversário. Em vez dele fazer isso, no escanteio, na bola parada, ele estava lá cobrando o escanteio. Não tinha nenhum outro nome para cobrar o escanteio. E eu não acho que Matheus Cunha faria essa diferença toda dentro da área. Mas aí que está o problema. É isso que é sintomático. É um camisa 9 que não faz esse papel de centroavante, que não assusta como um centroavante precisa assustar. Tentou-se o Igor Thiago, não deu certo, né? Mas, infelizmente, é um sintoma que a gente tem na nossa seleção que a gente precisa ver como resolver isso. A gente viu vários problemas. Eu, particularmente, já não sou tão a favor do Neymar, por melhor cobrador que ele seja, cobrar escanteio, porque acho que Neymar, por ser um cara diferenciado, isso ao longo de toda a carreira dele, tá? Ele estar dentro da área, no mínimo ele puxa dois marcadores para ele, porque ele pode fazer algo imprevisível, todo mundo espera, né? E ele dentro da área poderia puxar dois marcadores, automaticamente alguém poderia ficar livre, alguém poderia ficar sozinho. Mas enfim, o fato de Neymar cobrar escanteio se justifica pela qualidade que ele tem na hora da bola parada. Mas o centroavante cobrar escanteio, eu acho que esse é um problema muito grande. Mas não é só esse o problema, né? Cabo Verde pegou Espanha, pegou Uruguai e já na fase eliminatória pegou a Argentina. Três seleções campeãs de Copa do Mundo. E Cabo Verde não saiu de cabeça baixa. Cabo Verde não aceitou a Argentina ter tanta posse de bola. Cabo Verde não aceitou, não se submeteu a esse vexame, sabe? Cabo Verde fez história. Não foi mais longe do que o Brasil, porque pegou a Argentina. Será? Aí sempre vai ficar aquela dúvida, né? Será que se o Brasil pegasse uma Argentina da vida na primeira fase da eliminatória, teria passado na 16 avos? Não sei. Né, não sei. Eu sinceramente não sei. Será que se o Brasil pegasse Uruguai
e a Espanha, na fase de grupos, teria passado em primeiro ou em segundo? Eu não sei. Não sei, sinceramente. Sabe? Porque a camisa pesa. A camisa pesa. E a camisa da seleção brasileira é a mais pesada de todas. Mas não tem jogadores fortes o suficiente para carregar essa camisa. Para entrar com garra dentro de campo. Fazer o que Cabo Verde fez, que levou a Argentina para a prorrogação e definiu no segundo tempo da prorrogação. A gente não foi capaz de fazer isso. A gente viu o Paraguai contra a França, um Paraguai que sabia que não tinha futebol à altura para vencer a França, mas provocou os caras, catimbou ali o tempo todo, chegou a tirar alguns jogadores do sério, mostrou o que é um futebol sul-americano. E o futebol da seleção brasileira é recheado por jogadores que saíram cedo ou já tem muito tempo na Europa, não fazem ideia do que é uma Libertadores, por exemplo, e aí não tem mais essa essência do futebol sul-americano. E isso pesa, gente. Isso pesa. Quando a gente não tem talento suficiente, a gente precisa mostrar que tem garra, precisa mostrar que tem força, precisa ter força suficiente para segurar uma camisa pesada, para vestir uma camisa pesada como a da seleção brasileira. E essa geração não tem força suficiente para isso, infelizmente. Vamos esperar aí que esse próximo ciclo a gente consiga preparar melhor os jogadores para isso, né? Que o Ancelotti, que, olha, agora vão surgir várias críticas contra o Ancelotti, mas sinceramente ele teve pouco tempo de trabalho. É um time, querendo ou não, limitado, com jogadores contundidos, né? Jogadores que ele queria lá na frente, por exemplo, o Estevão, que é o artilheiro da era Ancelotti, talvez agora o Vini Júnior passou, não sei, mas se contundiu. O Éder Militão se contundiu no lado direito, depois o outro lateral também, o Wesley também se contundiu, o Rodrigo também se contundiu, enfim. O Ancelotti também veio cheio de desfalques e com pouco tempo para trabalhar essa seleção. O Ancelotti chegou depois daquele vexame da seleção brasileira na Copa América. Acho que o próximo teste que a gente vai ter do Ancelotti vai ser justamente na próxima Copa América, né? Bora ver como é que o Brasil vai se sair nessa próxima competição que a gente tem pela frente. Mas ele errou, errou. Porém, não acho que ele seja o maior vilão. Acho que ninguém pode ser o vilão, especificamente, pontualmente, né? Acho que o vilão mesmo é justamente essa falta de um coletivo, essa falta de garra, falta de dedicação. De modo geral, né? A gente precisa falar sobre o Endrick. Foi criada uma expectativa muito grande em cima dele. E sendo sincero, ele entrou naquele jogo contra o Haiti e fez um gol, impedido, mas fez. Em praticamente todas as outras partidas em que ele foi acionado, ele jogou bem. Mas no jogo de ontem, ele perdeu uma chance que é crucial, uma chance que não pode ser perdida. Mas, gente, grandes jogadores também perdem chances como essa. A diferença é que grandes jogadores em grandes seleções têm mais chances, mais oportunidades. E o Endrick, por conta da idade dele, não teve tanta chance assim. Eu lembro da final contra a Argentina, a França, Mbappé também perdeu um gol cara a cara com o goleiro da Argentina. A diferença é que Mbappé teve outras duas, três, quatro, cinco chances criadas pelo meio-campo, pelos outros jogadores, e pôde converter. Endrick só teve uma chance, coitado. Era obrigado a acertar essa única chance que ele teve no jogo. Endrick tem 19 anos e uma maturidade, uma personalidade que quase nenhum outro jogador dessa seleção tem. Olha, Endrick fez uma coisa, algo que já foi mencionado aqui outras vezes, em um jogo do Palmeiras com o Botafogo. Botafogo e Palmeiras era praticamente uma final ali do Brasileirão. Botafogo vencendo por 3-0. Endrick, que tinha 17 na época, se eu não me engano, carregou o segundo tempo nas costas, assumiu a responsabilidade, levou o jogo para frente e empatou a partida. Aí o Palmeiras posteriormente se tornou campeão. Essa função na Copa deveria ser de Vinícius Júnior. Deveria ser talvez do Rafinha no início da Copa. Deveria ser do Paquetá, que já está na segunda Copa. Tudo bem que se machucou e não estava jogando ontem. Essa função deveria ser de qualquer um daqueles jogadores ali que já estavam fazendo sua segunda Copa ou que já tem um pouco mais de experiência de carreira, não do Endrick.
Não era para cair nas costas do Endrick essa responsabilidade de salvar a seleção. Nunca, não mesmo. Tem 19 anos. Não existe essa cobrança sobre o Yamal na Espanha. Se espera uma grande partida do Yamal. Mas tenha certeza, se a Espanha for eliminada, ele não vai sair como grande culpado. E o Yamal, ele tem um time que está ali criando chances para diversos jogadores e, consequentemente, para ele também ao longo de todo o jogo. A seleção brasileira não proporciona isso para o Endrick. Primeiro porque ele não teve sequer minuto, praticamente, em campo. E segundo que quando jogou, né, na última vez que ele entrou, a seleção parecia que estava ignorando ele dentro de campo, né? Parecia que ignorou a existência dele. Ontem aconteceu aquela fatalidade, eu chamo assim, mas infelizmente foi um lance que vai marcar, né? Aí só não vai ser o grande marco aí dessa eliminação por conta do pênalti perdido pelo Bruno Guimarães. Eu acho que vai superar aquele gol perdido do Endrick, mas vai ser um gol perdido que com certeza vai ser lembrado pela gente por muito tempo. Eu acho que a gente não pode colocar todo esse fardo, toda essa responsabilidade em cima do Endrick. Expectativa é uma coisa, responsabilidade é outra. A gente pode ter expectativa, pode ter esperança em cima do Endrick, em cima do Estevão, mas não do Ryan também, que jogou muito bem, mas a gente não pode colocar a responsabilidade em cima deles. Não pode. Porque se a Argentina fosse mal, Messi teria uma responsabilidade em cima dele. Se a França for mal agora, Mbappé, que já está em sua terceira Copa, teria uma responsabilidade em cima dele. A gente talvez estejamos sendo injustos com Endrick, Ryan e seria também com Estevão, se ele tivesse na Copa, tá? Sendo que eles estão jogando simplesmente a primeira Copa da vida deles. Mas, enfim, né? Bola pra frente. Falar agora também sobre que vexame, hein, FIFA? Que vergonha. Que vergonha. A Copa acontece nos Estados Unidos. Donald Trump negou várias exigências da FIFA, vários pedidos da FIFA em relação ao Irã, por exemplo, em relação ao México, por exemplo. E a FIFA foi aceitando, foi deixando os Estados Unidos fazer o que queria com a competição. Mas o que aconteceu ontem, de ontem para hoje, o que acontece de ontem para hoje é um absurdo. A gente falar sobre geopolítica é uma coisa, mas falar sobre decisão dentro de campo é outra coisa. O que é que o Trump tem sobre a FIFA, hein? Ele deve ter alguma informação privilegiada, alguma bomba aí para subornar os caras. Não é possível, porque Trump pediu para um jogador que foi expulso poder jogar a próxima partida e a FIFA aceitou. A FIFA aceitou. Agora imagine, próxima Copa vai ser onde? Lá em Portugal, Espanha e Marrocos, se eu não me engano. Então, se um jogador de Portugal, um jogador da Espanha, um jogador de Marrocos for expulsos, um deles, né, foi expulso na Copa, a regra de que eles não vão jogar a próxima partida não vai valer, porque não valeu para os Estados Unidos. A decisão do juiz dentro de campo, o juiz foi desmoralizado pela FIFA. Uma coisa é o juiz ser desmoralizado pela torcida, acontece muito. Até no próprio estádio, a torcida xinga, faz tudo aquilo, mas foi desmoralizado pela instituição, pela FIFA. E aí, meu amigo, isso ficou feio. Ficou feio. Eu acho feio para o próprio país dos Estados Unidos e feio, claro, muito mais para a FIFA, para toda a direção da FIFA, só pelo fato de ter pensado em permitir algo desse sentido. Pior ainda, por ter permitido.